Bom, agora vamos começar um importante conceito, que é o conceito da derivada de uma função. Eu vou tentar dar uma motivação, ele vai cair, vai dar aí a definição do que é derivada, e a gente já vai começar fazendo meio motivar ela via uma aplicação que não é exatamente a aplicação talvez mais comum, mas já é uma aplicação, acho que é uma das mais fáceis de entender. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma função f e ela tem, sei lá, ela tem um gráfico assim. Não interessa como é que é o gráfico dela. Aí você acha que o gráfico dela é muito complicado e você tem um ponto x0 aqui, já é calculada, e eu gostaria de, perto desse ponto x0, trocar a minha função por uma função mais simples, uma função mais fácil de trabalhar, certo? Eu só quero ter ah, conforto, digamos assim, tá bom? Minha motivação aqui é conforto, no caso. Então eu gostaria de trocar por uma função mais simples perto dessa aqui. Só que é lógico, você vai trocar por uma função, você tem que trocar por uma função que tem algum comportamento mais ou menos parecido com essa aí que você pegou, né? Pra você trocar por uma função nada a ver com essa, não adianta ela ser mais fácil, ela tem que ter pelo menos parecer em algum sentido. Então, o que vai ser ela ser mais fácil? Eu vou pedir que o gráfico dela seja uma reta, porque eu acho que pedir que o gráfico de uma função seja mais simples do que uma reta não tem muito como, né? Então eu vou pedir que o gráfico seja uma reta e eu vou pedir que ela seja o mais parecido possível. O que isso quer dizer? Se você tem uma intuição geométrica, você pode chegar aqui e falar assim: ah, isso é fácil. Eu simplesmente pego a reta tangente a esse gráfico nesse ponto. Então você pegaria simplesmente a sua aproximação, seria a função cujo gráfico é essa parte vermelha. Imagina que você não sabe o que é tangente. Sei lá, você já viu tangente no círculo, você tem até uma ideia do que seria o tangente nesse gráfico. Alguém vira e mexe pode falar assim para você: ah, pega lá no tangente no círculo, né? Você tem aqui um círculo, finge que isso aqui é um círculo, você pega um ponto, a tangente é a única reta que só cruza o círculo num ponto. Se você falar só cruza o círculo num ponto, aqui vai ser meio difícil, né? Porque essa reta também só cruza nesse ponto, essa outra reta também só cruza nesse ponto, do tipo. É, e não parece ser bem o que diabos esse negócio querer dizer que é a tangente, né? Do tipo, então vamos tentar aqui ver se a gente consegue calibrar um pouquinho melhor essa nossa intuição. Ainda vai ser um argumento mais ou menos intuitivo, mas já vai pelo menos trazer a bagagem do que a gente veio olhando até agora, de limite, essas coisas, para isso aqui. Então vamos por pedaços. Eu quero. Então, eu comecei com uma F, vamos fazer o esquema aqui geral das coisas. Eu comecei com uma F, né, dada, e eu quero arrumar uma G que tenha o gráfico seja uma reta e que aproxime essa aqui num ponto x0. Tudo bem? Então isso aqui foi o que a gente ganhou de presente. Vamos tentar aproximar isso. Bom, eu quero que a G seja um gráfico, seja o gráfico dela seja uma reta. Para o gráfico da G ser uma reta, eu não tenho muita escolha a não ser que ela seja ax mais b, certo? Aqui você está falando quanto que ela reta se inclina, esse outro você está deslocando essa reta, né? Ela pode ficar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais para a direita ou para a esquerda, depende de como é que você quer pensar essa coisa. Tudo bem, mas tem que ser esse jeito. Bom, vamos lá. Vamos começar pela parte fácil. Se eu gostaria que essa G aproximasse a minha F aqui por perto desse ponto x0, seria muito interessante que na lata, no ponto x0, desse a mesma coisa, certo? Se a G aproxima a F perto do ponto x0, é de se esperar que no ponto x0, assim, na lata do ponto x0, elas deem a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Eu gostaria que G de x0 fosse igual a f de x0. Ok? Isso aqui já vai me dar um pouco de informação, porque olha, agora eu consigo substituir aqui em cima. O que é g de x0? G de x0 é o ax0 mais b, e eu estou falando então que esse troço é igual a f de x0, certo? Então, vamos deixar, já vou até colocar aqui em cima para eu guardar essa informação. Repara que isso nada mais está me dizendo que b. Certo, eu estou querendo achar quem é o A e o B agora. Então o B já está me falando que se eu souber, ó, isso aqui foi dado no meu problema, eu fiquei com o B é igual a esse cara aqui, f de x0, que é uma coisa dada, menos A, que eu ainda não sei quem é, e o x0, que é a coisa dada. Então se eu souber quem é o A agora, acabei, já achei quem é o B. Tá bom? Simplesmente por causa dessa coisa aqui. Se a nossa função vai passar pelo x0, ela vai obrigatoriamente fazer isso. Agora vamos tentar pensar como achar esse a. Se a gente quer agora que esse a funcione,
Tipo, se a gente quer que essa função g ah, aproxime a minha coisa, o que eu posso pedir? Eu já estou, né, por enquanto, com as minhas condições, se o gráfico era uma coisa assim e aqui está o meu x0, eu poderia pedir, por exemplo, o que é uma reta que mais ou menos me dá isso aqui? Eu escolho um outro ponto, sei lá, vamos chamar esse outro ponto de t, e eu peço agora a reta que faz. Opa, agora ficou difícil, né? Eu tenho que fazer a reta passar nesses dois pontos. A reta que passa nesses dois pontos. Então, simplesmente eu já tenho que no g de x0 é f de x0, e agora eu vou pedir que no g de t seja f de t. Então eu venho aqui e escrevo g de t igual a f de t. Para esse outro t aqui, que não é o x0. Beleza? Vamos tentar ver essa informação aqui. A gente já sabe essa parte aqui, então vamos tentar substituir. O que acontece? O que é g de t? G de t nada mais é que a de t mais b. E isso aqui deveria ser o f de t, mas vamos substituir o que é o b, que o b eu já sei uma informação aqui em cima. Isso aqui então ficou at mais b é isso aqui, f de x0 menos a de x0. Acabou essa parte, isso aqui tem que ser igual a f de t. Vamos deixar isso aqui e vamos apagar o que eu não preciso mais, né? Esse desenho aqui. Na verdade eu ia usar ele de novo daqui a pouco, mas... Vamos então usar essa expressão aqui para tentar calcular quem seria o a. Se eu deixar o a isolado, olha, vamos tentar deixar, a gente está com a expressão aqui, é o a, né? Então vamos primeiro colocar em evidência, vai ficar a t menos x0, certo? Isso aqui ficou aqui, mais, vamos igualar, vai ficar f de t menos f de x0. Tá? Se eu estiver trabalhando que o meu t é diferente do x0, que era o caso lá que a gente se inspirou para fazer esse negócio, a gente tem simplesmente que o a é igual a f de t menos f de x0, sobre t menos x0. Tudo bem? Agora, olha, tá? Então isso aqui eu estou trabalhando para t diferente de x0 e eu sei que o meu a para aquela reta lá que peguei aqueles dois pontos, foi isso. Mas se eu pegar, vamos voltar aqui no desenho e ver se ele dá uma informação melhor para a gente. A gente está começando aqui, ó, sei lá, aqui é o x0, né? E aqui era o t. Aí a gente achou a equação dessa, a gente achou a função g que dá essa reta aqui. Mas se eu pegasse um t mais para cá, eu ia ter essa outra função meio para cá. E se eu pegar um t mais próximo ainda, eu ia ter uma outra assim. A ideia é que conforme eu estou pegando esse t mais perto do meu x0, eu podia pegar inclusive ele aqui pela esquerda, melhor essa função g está aproximando, certo? Eu pego um t, talvez se pensar ao contrário é melhor. Pega um t muito longe, ele não faz, está dando muito pouca informação sobre esse negócio. Conforme esse t está pertinho do x0, está me dando uma informação melhor. Aí você fala, tá bom, então pega o t igual a x0. Mas se eu pegar o t igual a x0, esse negócio aqui zero, e eu não consigo fazer essa conta. Eu quero pegar t perto, diferente, mas eu gostaria de pegar quanto mais perto melhor, digamos assim. Aonde que esse valor está se aproximando? Aqui motivou muito bem a nossa definição aqui em cima. Por que a gente não tenta fazer isso? Eu vou falar que o meu a é simplesmente o limite de quando t tende para x0 de f de t menos f de x0 sobre, deixa eu pôr aqui assim direitinho, t menos x0. Tudo bem? Esse aqui meio que assim, tipo, se esse limite existir, provavelmente esse aqui é o melhor possível que a gente consegue, certo? Tipo, é a melhor função que a gente vai ter ali para substituir, não, em vez de fazer a minha t, minha f, eu trabalhar com uma função que é o gráfico é uma reta, beleza? Aí então a gente cai nesse problema, porque percebe, esse limite é daqueles limites chatinhos, ele tem uma conta em cima, que provavelmente devia estar indo para zero, essa de baixo, que provavelmente devia estar indo para zero, está indo para zero, explicitamente está indo para zero, então a chance desse limite não existir é meio alta. Mas se a gente existir, a gente fala que a gente está com sorte, em vez de você falar estou com sorte, você fala que a função é derivável. É um nome chique para falar que está com sorte nesse caso aqui. Então, o que a gente vai denotar? Quando acontece esse valor, eu vou chamar esse A aqui, vai ter uma notação assim, ó, f' de x0.
nada mais é que um nome para esse a aqui, do tipo. Lembra como é que é a função g? A função g tem uma expressão aqui, que ficou aqui, ó, apareceu até o a aqui, mas tudo bem. Tipo, mas essa cara aqui que faz o quanto que ela se inclina é exatamente isso. Então, esse f' de x0 é simplesmente o quanto que essa função vai se inclinar, é quanto que é a inclinação dessa reta que está aproximando a nossa f. Isso aqui é o que a gente chama de derivada da função f no ponto x0, tudo bem? E mais que isso, bom, um outro nome é se esse limite existe, se a derivada existe, a gente fala que a função é diferenciável no ponto x0. Pode ser que em outros pontos ela não seja. Daí esse limite não existe. Tudo bem? Então, se você voltar aqui nessa expressão, como é que ficou a função? Lembra quem que era a g que motivou toda essa história? Era a função cujo gráfico é uma reta que passa pelo ponto x0 e a inclinação, em algum sentido, é a melhor possível para ficar parecida com a f. Nome muito comprido. Isso aí a gente vai falar o que agora? Isso aí a gente pode usar simplesmente como definição. Essa reta que essa g determina é a tal da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. E como é que você calcula? Se você já sabe fazer isso, porque agora toda uma parte do tempo que a gente vai gastar é como fazer essa conta. Bom, já sei, é fazer esse limite, mas pode ser que a gente consiga umas técnicas melhores, e a gente vai conseguir técnicas melhores, tá? Então, basicamente, o que a gente vai gastar um certo tempo agora é calcular esse f'. Então, vamos escrever esse g em função do f'. Vai ficar essa tal dessa função, nada mais é que f' no x0, vezes o x, certo? Mais o b. O b é f de x0, que era uma coisa que foi dada, certo? Menos, ó, aqui é o a de novo, hein? Então é f' de x0 vezes x0. Se você tem que o x0 é dado e o f' você sabe calcular sempre, em qualquer ponto, então você sabe quem que é o f' de x0, então você sabe esse termo, você sabe esse termo, você sabe esse termo, você sabe esse termo, é só multiplicar por x aqui. Essa parte você ganhou essa função nova. Eu sei que a primeira vez que você olha isso parece um pouco meio estranho, mas vai fazer mais sentido mais para frente, tá bom? Então o gráfico dessa g é o que a gente fala que é a reta tangente, né? Ela é uma reta, agora não, nem parece mais, porque ela ficou com tanta coisa de expressão, mas se você para ler com mais calma, você percebe esse troço aqui, que ela nada mais é que isso aqui, então é uma reta. Isso aí essa tal da reta, que é o gráfico dela, é a reta tangente ao gráfico da f, naquele ponto x0 lá, que a gente, a f calculada nesse ponto x0. Né? Isso aqui é um limite, só antes de a gente começar a fazer conta, esse limite, muitas vezes, é mais fácil você calcular ele. Em vez de pensar desse jeito, você faz uma mudança de variável, que é fazer h igual a t menos x0, e aí esse limite fica sendo limite de h indo para zero, do f de x0 mais h, né, que eu inverti, porque se o t é isso, se o h é isso, o t é h mais x0, menos f de x0, que é uma constante, sobre h. Tá? Às vezes é mais fácil fazer essa conta, o limite é igual àquele lá que a gente fez ali em cima, simplesmente porque é uma mudança de variável, né, que a gente já viu. Vamos fazer um exemplo para a gente ver que tudo isso aqui, pelo menos uma vez fazendo com conta, para ver se esse negócio faz sentido. Vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar uma função f de x igual a x² mais 1. Tá bom? E eu vou calcular quem que é o f' de x0. Não vou calcular a g por enquanto, mais tarde a gente calcula, mas vou calcular só quem é a f'. A f', lembrando, é isso aqui, né? Isso aqui é a f' de x0 por definição. Tá bom? Então, quem que é o f'? É esse limite aqui. Então, repara, por enquanto, derivada para a gente nada mais é que um exercício de limite disfarçado. Então, a gente vai e calcula do jeito que está escrito em cima, só que não sei porquê nos livros eu não gosto de pôr t aqui, o pessoal gosta de pôr x. Então eu vou fazer igual os livros fazem, só para você, se você for olhar em algum livro, não ficar confuso. Ou já ficar confuso agora, não sei o que você prefere. Então isso aqui vai ser. Vamos colocar a expressão, porque daí é mais fácil a gente copiar. É f de x0 sobre x menos x0. Agora a gente começa a substituir as coisas. O limite continua sendo a mesma coisa, no x0. O que é f de x? É x² mais 1. O que é f de x0? É menos x².
0 ao quadrado menos 1, né? Não vai errar o sinal aqui, que é típico de errar esse sinal. Embaixo é x menos x0. Esse 1 cancela com esse 1, em cima sobrou x ao quadrado menos x0 ao quadrado, que você consegue substituir fazendo um truque por isso aqui, né? Vocês concordam que vai ficar x quadrado menos x0 ao quadrado. Isso aí é igual a x menos x0 vezes x mais x0, né? Se você não enxerga o que eu fiz, é só ler da direita para a esquerda que acho que fica claro. X menos x0. Se você fez isso, agora você consegue cortar esses dois. Sobrou x mais x0. O x está indo para x0. Esse negócio é 2x0. Sugestão. Daqui a um tempo, depois que você começar a calcular derivadas, a gente vai ter um monte de regrinha de calcular derivada, que você vai fazer a expressão tudo de uma vez. Você vai bater o olho nessa aqui, 2x mais 1, e vai falar, derivada é 2x. Isso aqui, você vindo do futuro, vai fazer isso. Aí a minha sugestão é, lá no futuro você volta para essa parte e olha aqui pela definição. Você fala, nossa, era isso que eu tinha que fazer antigamente? Só para você ver que do tipo, a gente vai fazer isso aqui de uma maneira muito mais fácil depois. Tá? Mas a gente tem um caminho para chegar aí, você tem que se acostumar que bater o olho nisso aqui é 2x, tá bom? Então, no x0 é 2x0, tá aqui feito. Tudo bem? Então, você que é do futuro pode parar de ver, porque agora não tem mais nenhuma novidade para você. Não, talvez mais uma, vai. Vamos fazer a constante, que talvez você vai gostar também, mesmo você viajante do tempo. Vamos fazer uma função constante? Imagina que você pega uma f de x, que ela é igual a k para um k parado, né? Um k constante, lá, igual a 3. Tudo bem? Eu vou calcular o f' num ponto qualquer, vou chamar esse ponto de x0 por falta de nome melhor. Então, o que, que vai ser? Vai ser o limite de t indo para x0. Vamos fazer com t de novo, porque não faz diferença nessa aqui. Vai ficar f de t menos f de x0 sobre t menos x0, certo? Esse troço aqui, isso aqui ficou limite de t indo para x0, k, né, porque isso aqui é k, esse também, esse de baixo é t menos x0. Se isso aqui fosse feito no começo do curso, você ia falar é zero e ia acabar. No meio do curso, você começa a ter uma dúvida, porque você vai falar isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para zero. Esse aqui de cima não está indo para zero. Isso aqui é k menos k, isso aqui é uma constante, isso aqui é zero. Isso é zero sobre uma coisa que está perto de zero. Zero sobre uma coisa que está perto de zero é zero. Essa função é zero sempre, porque ela é o quê? Para todo t diferente de x0, isso aqui é zero, certo? Você consegue fazer a conta, porque se eles são diferentes, isso aqui a conta é factível, então isso aqui está dando zero sempre. Bom, então o limite é zero, tá bom? Então é zero. Então, olha, a derivada de uma função constante é zero. Isso aqui você vai usar muito pro resto da vida. Inclusive, isso aí do tipo, você vai ver um dia, se você tiver um emprego onde envolva outras pessoas que fizeram um curso de cálculo, vai ter horas que as pessoas falam assim, a derivada do meu salário é zero, alguma coisa do tipo. Você vai pelo menos, assim, por mais que você não queira saber de cálculo agora, pelo menos você vai usar para entender piada no futuro. Mesmo que a piada seja ruim, às vezes é boa, mas pelo menos você vai entender o que estão falando à sua volta. Tá bom? Então acabamos de provar que derivada de uma função constante é igual a zero. Isso aqui tem muito mais impacto do que parece aqui no começo. Beleza? Vamos só juntar as duas coisas aqui. Ó. Lá, agora há pouco a gente calculou que se a f de x era... Quanto que era aquela função mesmo? X quadrado mais 1. A gente mostrou que a f' calculada no x0 era 3... Não, 3 não. 2x0. Tudo bem? Então vamos calcular, vamos fazer as retas tangentes no ponto da f calculada em. Deixa eu ver dois bons aqui. Vou fazer no 3 e no 0. Então vamos fazer a f3 e no f0. Tudo bem? Como é que é o gráfico dessa função? Se você fizer aqui no cantinho, é x quadrado mais 1, né? Então é só deslocado um pouco mais para cima. Então fica assim, a função sorrindo ainda por cima, assim, né? Tipo aqui é o 1. Ela está assim. Eu quero achar a reta tangente aqui, então vai ter que ser o gráfico, vai ser dessa função assim. E a no 3 ela vai ter que ser uma coisa, né? Tipo, o 3 está para cá, ela tem que ser uma coisa assim. Tá bom? Não, acho que não passa pelo zero aqui, mas é só porque o desenho ficou torto. Tudo bem? Pelo menos, ó, tá vendo? Se a sua noção de tangente lá do começo tiver mais ou menos certa, aqui tinha que ser uma reta inclinada, digamos, e aqui tem que ser uma reta paralela. Vamos ver? Ó, se você calcular, vamos
qual que era a expressão que a gente fez? A gente fez que a expressão é f'. Não, já está escrito aqui, então não precisa fazer de novo. Usando a f', eu consigo usar a g, né? Tipo, eu consigo fazer a g. Eu apaguei aquela coisa que a gente tinha antes, mas fazendo a g, vamos escrever aqui, ó, a g de x, né? Então ela fica sendo. Troca ali o f, o a, isso aqui é o f', que a gente já sabe. Vamos deixar a conta aqui parada. É o f' no x0, né? Porque daí agora que fica um pouco confuso. A função g é uma função que depende do x, mas ela, para ser calculada a g, você calculou perto de um ponto x0. Então, por exemplo, a g que eu vou fazer para essa é uma, a g que eu vou fazer para essa é outra. Você pode até pôr uma marquinha aqui, talvez. Essa aqui é a g que veio do 3. Então, você poria um 3 aqui, mas eu não vou pôr. Mas ela é calculada no x, tá bom? Então, aqui vai ser f' de x0 vezes x, né? Então isso eu fiz essa parte, mais o b. O b é f de x0 menos f', que é o a de novo, em x0, vezes x0. Tá? Então, se você vai pôr que o seu x0 é 3, vamos fazer primeiro a 3, que deveria dar essa reta inclinada. O seu g de x vai ficar... Quanto que é f' no 3? F' no 3, 2 vezes 3, 6. 6x mais, tá vendo? Ficou aqui uma expressão, alguma coisa vezes 6, vezes x. Aqui é um número, f de x0. F de x0 está aqui, então vai ser 3 ao quadrado é 9, mais 1, 10, se eu não estou errando a conta. Certo? E esse cara aqui agora vai ficar o f' no 3 dá 6, né? É o mesmo número que apareceu ali em cima, menos 6, vezes o x0. x0 é 3. Certo? Então ficou 6x menos 18 mais 10 menos 8. Essa aqui é a sua função. E aí, se você trocar aqui, você vai ver que mais ou menos, se você fizer o desenho aí dessas coisas, você vai ver que vai dar esse gráfico direitinho. Vamos só pegar a inclinação, essa função ela tem esse A é positivo, né? Ela está dando esse crescimento assim, aqui assim, né? Tipo, ela é inclinada para esse lado de fato. Beleza? Vamos fazer a outra já, aproveitar que a expressão está quase feita. A outra não deveria ser mais difícil, né? Então a gente vai usar a mesma g, só que agora fazendo no zero. Então meu x0 é zero. Então, no caso do meu x0 é 0, f' de x0, você vai lá, ó, esse cara, x0 é 0, então 2 vezes 0 é 0, vezes x continua sendo 0, então esse primeiro termo é tudo 0, mais f de x0, então é o f de 0, aqui deu 0 ao quadrado é 0, mais 1 deu 1. Aqui vai aparecer de novo esse cara, ele é 0, então esse último termo deu 0. Então ela deu constante igual a 1. Então a sua g é uma função constante igual a 1. Veja se não é o gráfico paralelo aqui. Ó. Esse aqui dá até para a gente ver agora direitinho. Aqui deu. Tá vendo? Parece meio mágica agora, mas você vai ver que isso aqui funciona sempre. Do tipo, a gente vai ver um monte de casos aí para frente. Quer dizer, funciona sempre quando a função tem a derivada. Então, basicamente a gente vai quando a função tem uma derivada, eu consigo trocar ela perto da função ali para uma reta, que aproxima ela. Isso aí pode ser muito bom para algumas coisas. A gente vai ver para outros tipos de aplicação que isso aqui dá um monte de coisa, dá um monte de informação para a gente. E o jeito de calcular é usando essa tal da derivada. Tá bom? Do tipo, como é que você calcula essa reta? Se aí não existe, aí a gente está com outros problemas. Então a gente vai gastar todo um tempo agora tentando descobrir maneiras de calcular essa derivada. No comecinho vai ser igual ao limite, a gente vai ter que fazer no braço. Então, pela definição mesmo, então a gente vai usar agora a definição vai usar que a definição da derivada é em termos de um limite. Usa o limite, prova o negócio e aí a gente vai depois começar a construir o castelinho aqui usando esses tijolos que é para conseguir fazer derivadas de coisas mais complicadas. Beleza? Mas é aí, começamos agora.